Boa noite, igreja. Quero saudar mais uma vez a amada igreja do Senhor com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa mais uma vez falar conosco. Quantos sentiram que o Espírito Santo falou conosco na sexta-feira? Quantos sentiram? Quantos sentiram que o Espírito Santo falou conosco no sábado de manhã aqui? Maravilha. E o meu desejo é que ele continue falando conosco nesta última conferência. Dizem que o que é bom dura pouco. Eu não concordo. Até porque a eternidade é maravilhosa e vai durar para sempre. Posso descer? Vocês não se incomodam se eu ficar mais pertinho de vocês, não? Então vou descer de novo. Todo dia eu faço isso. Então, como de costume, eu quero fazer aqui uma breve retrospectiva. Normalmente a gente faz isso para dar uma recapitulada e a gente entender qual foi a proposta geral. Falei para vocês na sexta-feira que a proposta que me foi passada é que deveríamos conversar sobre restaurando o altar. E então fui conversar com o Papai do Céu e chegamos, não foi eu sozinho. Chegamos porque dialoguei com o Clebinho, que dialogava com a comissão, e aí fomos harmonizando o pensamento, não foi assim, Clebinho? Chegamos à conclusão, então, que deveríamos conversar sobre restaurando o altar da alma, restaurando o altar da igreja, e hoje, restaurando o altar da família. Então, na sexta-feira, a gente viu um pouquinho aqui, primeiro a gente fez uma definição geral do que era o altar, do que era a alma, do que era a restauração, não foi assim? E aí chegamos a uma conclusão de que nós precisamos resgatar o que tem de melhor em nós, para que possamos vencer as fragilidades, as deficiências, as fraquezas carnais, as tentações que nos vêm. Não foi isso que nós concluímos? E então, para isso, nós precisaríamos restaurar essa necessidade de estar perto de Deus, de estar conectado com Deus. Ontem, pela manhã, nós vimos que deveríamos restaurar o altar da igreja. Mas nós chegamos à conclusão de que restaurar o altar da igreja era um trabalho fácil. Foi essa a conclusão que chegamos? O que vocês acham? Eu não perguntei isso durante a pregação, mas vocês acham que é um trabalho fácil, simples? Nós vimos uma pessoa tentando fazer a restauração de um altar. Quem foi essa pessoa? Estou ficando triste. Quem foi que estava tentando restaurar o altar na pregação de ontem? Jesus, muito bem. Cristo estava tentando restaurar um altar de uma determinada igreja da sua época. E ele conseguiu assim restaurar o altar? Fácil, fácil. A conclusão que a gente chegou é que ele não conseguiu, as pessoas não aceitaram a restauração porque elas eram odres velhos, odres podres, que não estavam aptas para receber a mensagem de Cristo. E então, ontem nós concluímos a mensagem com uma reflexão. Será que eu sou um odre velho? Será que eu não estou habilitado para receber a mensagem nova, a mensagem viva de Jesus? Com essa reflexão nós concluímos e nós mentalizamos que precisamos restaurar o altar da nossa igreja, que somos nós mesmos, a cada dia. Bom, e hoje nós vamos então conversar sobre a restauração do altar da família, que é a base não só da igreja, como da sociedade de maneira geral, não é assim? A família, do que é composta a igreja? O que compõe a igreja? As famílias. O que compõe a sociedade? Obviamente, as famílias também. Bom, sendo assim, antes de entrarmos propriamente dita na mensagem, eu trouxe 4 pensamentos para refletirmos. Pessoas que falaram sobre família. A primeira pessoa é um cidadão de nome Pitágoras. Pitágoras era um matemático, mas também era um filósofo e tem várias frases bastante interessantes. E essa frase de Pitágoras diz assim: educa as crianças e não precisarás castigar
os homens. Pergunto a vocês, tem muitos homens na atualidade que necessitam de correção? Tem muitos homens hoje apanhando de outros homens? Sim ou não? Muitos. Tem muitos homens hoje que são maltratados demais. Apanham na sola do pé, que dizem que é uma surra terrível. Por quê? Segundo Pitágoras, o pensamento de Pitágoras, não foi educado quando era criança. Houve uma falha familiar. Embora hoje exista um problema muito sério, sempre que eu faço reunião com os pais, a gente tem alguns embates, porque os pais acham que educar é papel da escola, quando na realidade não é assim. Já dizia o ditado popular, educação vem de casa, ou vem de berço, né? E não da escola. A escola vai trabalhar os valores e reforçar a educação que os pais dão. Tanto é que quando não é educado em casa, dá um problemão na escola. A segunda frase que eu trouxe é de um homem chamado Martinho Lutero, todos conhecem, imagino eu, que diz: a família é a fonte da prosperidade e da desgraça dos povos. Quantos concordam com essa frase? Pesada essa frase? Pesada. Mas tem alguém que não concorda? Tem alguém que não entendeu a frase? Todo mundo concorda? Então me explica. Alguém explica aí, rapidinho. Quem explica a frase? Exatamente. Por quê? Porque ela é a base. Se ela é a base, se ela está estruturada, como bem disse o Marcos, se ela é uma família próspera, ela vai ser fonte de prosperidade. Agora, se é uma família desestruturada, uma família que está sendo minada, que só vive em guerra, ela vai ser base, vai ser fonte de desgraça para os povos, para a sociedade. Porque essa guerra que acontece em casa, ela vai transferir para onde? Para a sociedade. E será que com a igreja é diferente? Vamos conversar sobre isso um pouquinho mais para frente. Essas frases é só para... é a salada da nossa mensagem, né? Só para abrir o nosso apetite. Terceira frase, Platão, filósofo grego, 500 anos antes de Cristo. Platão disse o seguinte: tenho irmãos, pai, mas não tenho mãe. Quem não tem mãe, não tem família. Pesada também essa frase? Reflete um pouquinho, porque se a gente só lê, às vezes não fica na gente, não se torna um com a gente. Então reflete um pouquinho. Platão está dizendo, ó, eu não tenho irmão, eu tenho irmão, eu tenho pai, mas não tenho mãe. Logo, se eu não tenho mãe, não tenho família, disse Platão. O que Platão está fazendo com essa frase, com esse pensamento? Ele está supervalorizando o papel de uma mãe. Se você prestar atenção, o pai tem um papel, embora muitas vezes tenha que se desdobrar e tentar fazer o papel da mãe, mas ele tem um papel dele, e a mãe tem o papel dela, embora em muitos casos também tente se desdobrar e fazer o papel do pai. Mas é claro na tua mente que a mãe tem um papel que é pertinente a ela, que o pai não vai conseguir fazer com perfeição? Está claro na tua mente? Tem alguém que não está claro? Que não concorda? Pode falar. Todo mundo concorda que tem um papel que é do pai e que a mãe, por mais que se esforce, não vai conseguir fazer perfeitamente o papel do pai? Exatamente, é o que Platão está falando aqui. Por quê? Já percebeu que todo mundo sabe aqui que o homem é mais racional, a mulher é mais emotiva, mas isso também traz as qualidades, a mulher é mais amor, não é? Sim ou não? E o pai vai lá, aquele conselho, aquela coisa assim, você vai fazer porque eu estou falando, porque essa é a maneira correta. E a mãe vai lá, né? Filho, não vamos entrar nisso agora, mas a mãe, o jeitinho da mãe, filho, não faz assim, a mamãe vai ficar triste, não é? A mamãe fala isso, aí o filho já derrete, não é assim? O tradicional é esse, né? A normalidade é essa. O filho aprende o amor com a mãe.
E é o que Platão está falando. Agora, o que a nossa sociedade está fazendo hoje? O que acontece normalmente? A mãe está em casa? Então, sobre isso a gente vai conversar um pouquinho mais para frente também. Guardem essas frases. A última frase é um provérbio chinês. Diz assim, está muito próxima do que Platão falou. 100 homens podem formar um acampamento, mas é preciso uma mulher para se fazer um lar. Olha que lindo, né? Muita beleza, não é verdade? O provérbio está dizendo o seguinte, ó, a gente pode ter uma casa cheia de homem, vai ser uma família grande, mas na realidade ele está dizendo, vai ser um acampamento, porque para ser família tem que ter o quê? Tem que ter uma mulher. E infelizmente hoje muitos lares não têm o trabalho da mulher, não tem a personalidade feminina, não tem o papel da delicadeza, do amor, certo? É lamentável, mas ok. Restaurando o altar da família, eu subdividi em 3 partes. Primeiro, o lar e a família. Nós vamos dialogar um pouquinho sobre isso. O que é o lar, o que é uma casa, a sociedade e a família, e por fim, a igreja e a família, ok? Essas 3 subdivisões nós vamos trabalhar no decorrer. Bom, a primeira, o lar e a família. Como eu já falei, agora eu quero saber se vocês concordam comigo. Lar e casa são 2 coisas diferentes? Lar e casa são 2 coisas diferentes? Eu ouvi sim, eu ouvi não. Mas são 2 coisas diferentes. Quando eu falo de casa, eu estou falando da estrutura. É a mesma coisa, o Jeremias colocou aqui ontem, né, bastante interessante, a diferença de ouvir e escutar, né? Então, casa e lar também tem diferença. A casa está aqui. O lar, nessa maneira de pensar, está aqui, sentado, ouvindo, né, interagindo. Dentro de casa, lá está a casa, a estrutura física. O lar é aquela integridade, a família, a coletividade, certo? Bom, o governo lançou um projeto, Minha Casa Minha Vida. O que esse projeto propõe? Que as pessoas tenham casas ou que as pessoas tenham lares? Comecei a pegar vocês. Ótimo. A proposta é que tenha casa ou que tenha lar? Que tenha casa. É algo material. Todo mundo concorda? E essa preocupação do governo, muitas vezes, não é só do governo, é da sociedade de maneira geral, isso passa a fazer parte da gente. Quando um filho chega para o pai e fala assim, pai, eu e fulano estamos pensando em casar. 99,999% das vezes, o pai vai dizer assim, peraí, mas você não tem nenhuma casa ainda. A preocupação vai girar em torno disso. Nós estamos ainda muito no material. É o diálogo que a gente teve na sexta-feira, né? A questão da matéria e algo mais sutil. A gente está muito na matéria. Então a gente vai ter essa preocupação. Peraí, mas e a casa? Dificilmente algum pai vai lá e fala assim, filha, você está querendo casar? Ok, que bom, é uma ótima escolha. Todo mundo provavelmente vai fazer essa escolha. Mas vem cá, vamos conversar. Você gosta mesmo de fulano? Você já encontrou os defeitos? Você descobriu isso, descobriu aquilo? Você está a par da realidade da vida? Isso é mais normal, essa preocupação ou a preocupação da casa? Sejam sinceros. Eu ouvi isso da minha mãe. Quando eu falei, mãe, olha, vou casar. Estou trabalhando firme aí e a Juliana vai ser mesmo a minha esposa. Mas filho, você não tem nenhuma casa ainda. É normal, é normal. Minha casa, minha vida. Peraí, mas será? Tem tanta gente que tem casa e não tem vida. E aí começa uma série de problemas. Por quê? Nós somos ensinados a priorizar mais as coisas do que as pessoas. Subliminarmente nós estamos
passando por esse processo. É muito mais importante ter do que ser. As pessoas não são valorizadas na nossa sociedade. Para vocês terem uma ideia, um homem morreu no metrô de Nova York e ele passou 6 horas dentro do metrô e ninguém percebeu que ele estava morto. O tanto que nós estamos preocupados com as pessoas. Morreu lá sentadinho ficou, entravam, sentavam do lado, andavam. Só 6 horas depois que descobriram que o homem estava morto. Essa é a tamanha preocupação que a gente tem pelo ser humano. Entramos no elevador, mudo, às vezes nos apertamos nas pessoas porque está muito apertado, mas entramos mudo e mudo saímos. É muito mais importante ter, nem sei quem são essas pessoas. Agora, se fosse uma pessoa que você vê na televisão, um abraço e um selfie ia ter que ter. Não é assim? Nossa. Eu fui para Curitiba essa semana e fiquei num hotel que estava um time de futebol, no mesmo hotel. Então eu tomava café da manhã com os jogadores de um determinado clube lá, do Paraná. Acho que era Atlético. E aí, você precisa ver, né? As pessoas olhavam assim e tal. Eu vi essa pessoa ontem. Vamos lá e tal. E toda hora, né? Um selfie. Por que estava preocupada com ela e não estava preocupada comigo? A pessoa estava sendo do meu lado, eu sou ser humano também. Aquela pessoa que estava do meu lado também era ser humano. Abraçava ele para tirar selfie e não me abraçava. E eu comecei a pensar, por quê? Estou brincando com vocês. É só para a gente refletir. Como a gente dá valor só porque a pessoa aparece em rede nacional? A preocupação com o ter e não com o ser. E aí alguns pais levados por essa onda dizem assim, eu vou dar tudo que eu não tive. Não é essa a nossa preocupação muitas vezes? Sejam sinceros consigo mesmos. Eu não tive brinquedo, não tive isso, não tive aquilo. Para o meu filho eu vou dar tudo que eu não tive. Aí com essa onda de consumismo a pessoa se mata no trabalho e não vê o filho crescer. E aí a gente começa a ter um problema. Porque onde éramos para ter um lar, começamos a ter somente uma casa. Tem um filósofo brasileiro, chama Mário Sérgio Cortella, ele até diz que, na realidade, as pessoas às vezes não é casa, não é toca. Porque cada coelhinho entra e vai para o seu lugarzinho, né? Cada um no seu cantinho, no seu quartinho trancado, e lá fica, no seu computador, e só se vê, às vezes, na hora de sair. Cada um para o seu trabalho, ou então na hora de comer, que vai lá, tem que ir na cozinha e se encontra. Oi mãe, você está em casa. Aí vai lá na geladeira, pega um sanduíche e volta para o quarto. Parece algo irreal, mas não é não. Está acontecendo, é assim mesmo. Formar um lar é só ter casa, móveis e alimento. Esse conceito aparece muito. Se o meu vizinho adquiriu, bom, agora é que eu vou ter que dobrar a mesma noite. Vou ter que procurar um trabalho à noite, outro trabalho, porque eu preciso ter 2 trabalhos para eu comprar a BMW ou o Z4 que o vizinho comprou e, né, a bicicleta que o filho dele tem, o meu não tem ainda, tem que ralar. E com isso nós vamos perdendo essa estrutura. Bom, mas o projeto de Deus hoje é diferente do projeto do governo. É o meu lar, minha vida. É isso que Deus quer que comece a acontecer, que seja uma realidade na tua vida. Quantas mães nós temos aqui nesta noite? Levantem as mãos, as mães. Quantos pais nós temos aqui nesta noite? Agora, só para vocês saberem que todos nós estamos inseridos na família. Quantos filhos nós temos aqui? Todos nós? Todos somos filhos. E por isso nós precisamos zelar por essa instituição divina que é a família. Porque quer queira, quer não temos como ficar longe de uma família. Eu deveria perguntar aos vovôs também, né? Quantos vovôs, porque é uma fase tão maravilhosa, mas enfim, todos nós estamos inseridos. Se fôssemos definir o que é um lar, eu vou até voltar rapidinho, não olhe. Pronto, voltei. Se fôssemos definir o que é um lar, como definiríamos um lar? Deixa eu falar uma coisa para vocês.
eu estou pensando na definição de lar. Eu olhei no dicionário, eu sei, no dicionário eu sei como é que está, mas eu queria chegar a uma conclusão, a definição. E eu vim pensando, olha, eu passei a semana em Curitiba pensando o que seria um lar. Sabe que horas que veio o insight? Do que era um lar? Ótima definição. Lei, amor e religião. Ótima definição. Eu acho que o meu está bem parecido com isso aí. O insight, assim, na minha mente, a minha definição, cada um pode construir a sua, tá? Veio agora, quando eu fui revisar a pregação. Deixa eu ver aqui o que é que vai ter, né, hoje. E aí eu estava pedindo ao Senhor para falar comigo através da mensagem. Estava sentado na casa da irmã Poliana lá. E aí, de repente, eu falei assim, nossa, veio uma coisa maravilhosa na minha mente. Talvez não seja tanto para vocês, mas para mim foi fantástico, porque eu pensei o seguinte: o lar é nada mais, nada menos, como falamos, a extensão de tudo isso que é a igreja e a sociedade. Então a frase é: o que é um lar? É uma micro-sociedade, é uma micro-igreja, onde se luta pelo bem comum. Porque o seu lar tem que ter uma boa gestão, tem que saber governar a casa, senão entra em falência, entra em declínio financeiro, passa até dificuldade. Tem que ter ou não? Uma boa gestão, governar, tem que ter o governo, igual como tem na sociedade. Vocês vão ter que procurar se harmonizar dentro de casa? Sim, igual na sociedade. Agora, vai ter que cuidar também e prezar pela parte espiritual, como a gente faz aqui na igreja? Vai ter que sorrir de manhã, assim como você encontra o irmão e às vezes se esforça para sorrir, para mostrar que você é educado e que você é irmão mesmo? Vai ter que se esforçar assim dentro de casa também. É uma micro-igreja, é uma micro-sociedade, e todos nós devemos lutar pelo bem comum, como deveria ser na sociedade e como deve ser na igreja, todos lutando por todos. Bom, o lar é um meio de transformação de vidas. Vocês concordam com isso? Que o lar é um meio de transformação de vidas? Sim ou não? É. A frase de Martinho Lutero: se tiver uma boa solidificação no lar, teremos famílias magníficas. Bom, essa mensagem está embasada, eu fui refletindo na vida de Abraão. Por quê? Por causa de um versículo, que é Gênesis 12, versículo 3, eu peguei só a parte B do versículo. Deus olhou para Abraão e falou assim: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E tem um outro versículo que agora eu não lembro se eu coloquei na pregação. Eu fiquei indeciso se eu colocava ou não. Se eu coloquei, ele vai estar mais para frente. Que Deus diz assim: eu escolhi você, Abraão, porque eu estou vendo que você vai saber dirigir a sua família. Então, sendo assim, Abraão é uma referência. Aí daqui para frente nós vamos embasar o que vamos falar, analisando o nosso lar com o lar de Abraão, certo? É esse versículo que eu falei, ó. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Por que Deus escolheu Abraão? Deus falou assim, ó, porque eu sabia que ele ia ser um bom gestor, ia governar bem a sua casa, e ainda ia colocar a sua casa para ser uma extensão da igreja, ia servir a Deus. Agora, será que por isso o lar de Abraão não tinha problemas? O que é que vocês acham? Não tinha nenhum problema no lar de Abraão então, porque Deus falou que ele era o sábio, ia saber governar? Será que era assim? Eu quero que você saiba, querido, que mesmo você estando aos pés do Senhor, buscando o Senhor, você vai ter que enfrentar problemas. Sabe por quê? Porque problema muitas vezes é solução para a gente. Problema é algo necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Quais são os problemas comuns num lar? Será que é comum ter mentira num lar? Pode surgir mentira? Sim ou não? Pode. Aconteceu com Abraão. Abraão mandou a esposa mentir. Falou, fala para o faraó, você é minha irmã, que pode ter problema. Então pode ter mentira. Pode acontecer, eu não estou falando que é normal ou que é para ter, eu estou falando que pode acontecer, que a gente vai ter que ter sabedoria para lidar com isso. Vai então destruir o lar porque teve mentira? Não, vamos buscar a sabedoria do Senhor, conscientizar quem está mentindo, é o esposo, é a esposa, é o filho, vamos tentar
acabar com esse problema. Pode ter conflitos, brigas, sim ou não? Muitas vezes a gente passa despercebido. Quando a gente fala, por exemplo, de Abraão e Ló, a gente diz que os servos de Abraão e os servos de Ló estavam brigando. Mas se você for ler com cuidado, Abraão diz assim: Ló, para que a gente não continue brigando e os meus servos não briguem com os teus. Ou seja, entre Abraão e Ló também estava tendo desavença. Por quê? Porque para chegar a desavença nos servos, tinha que ter entre os líderes também. Pode ter conflito entre os familiares dentro de casa, é onde mais vai acontecer, porque a gente é íntimo, a gente se conhece bastante, né? Aí a gente tem coragem de gritar dentro de casa, muitas vezes com uma pessoa que a gente não tem coragem de gritar fora. Mas dentro de casa é mais fácil. Então pode ter conflito. O que é que a gente vai ter que fazer? Buscar mais uma vez do Senhor sabedoria para resolvê-los. Planos egoístas. Será que tem aquele dentro de casa que só pensa nele? Na sua casa eu acho que não tem. Não pensa. Não olha para o lado. Não olha para o esposo. Não olha para o esposo. Mas pode ter plano egoísta, sim? Pode acontecer de ter? Pode. Então muito cuidado. Sara também passou por isso. Teve um plano egoísta. Pensou só nela. Não, eu quero ter um filho de qualquer jeito. Não estou mais nem aí. Já estou velha. Eu quero ter um filho. Pode me dar um filho. Então pega a serva para fazer, porque comigo não vai dar certo. Plano egoísta, pensando só nela. Pode ter preferências. Esse é o meu filhinho querido. Esse é o amado do papai. Pode ter isso ou não? Muitas vezes você pode até estar pensando: eu fui vítima disso, né? Aí, tem filho balançando na cabeça ali. E quando tem preferência, é uma coisa boa? O lar vai se dividir. Não pode acontecer. Foi o que houve também na família de Abraão. A gente está sempre embasando na família de Abraão. Manda Ismael embora, disse Sara. Pode mandar ele embora, porque o nosso filho agora é Isaac. Já tem Isaac, para que a gente quer Ismael? Olha só, né? Teve o plano egoísta, agora teve a atitude, né, egoísta. Duvidar da palavra de Deus. Será que pode acontecer dentro de casa esse tipo de problema? Aconteceu no lar de Abraão. O anjo chegou e deu uma mensagem para Abraão: Sara vai ter um filho. O que é que Sara fez? É impossível. Aí o anjo: o quê? Aí a Sara: não, eu não ri não. Aí veio a mentira depois do descrédito da palavra de Deus. E pode acontecer no seu lar. E você vai ter que ter sabedoria para dirigir a situação, para que isso seja solucionado. Pode acontecer do marido perder a crença, perder a fé, a esposa perder, o filho perder. E quanta sabedoria tem que ter para não afastar mais ainda o filho, a filha. Bom, vamos para o segundo tópico: a sociedade e a família. A família é a base da sociedade. E nesse tópico eu quero ver com vocês o seguinte: a gente não tem como escapar da sociedade, isso é óbvio. Mas a pergunta é: será que você influencia a sociedade na qual você está inserido, ou é influenciado por ela? Ou vice-versa? É vice-versa, isso é óbvio. E o que é que a gente vai ter que fazer? Cuidar das influências. Qual influência está chegando até mim? Quando Deus viu que Abraão estava num meio muito complicado, ele falou o que para Abraão? Sai daí. E muitas vezes nós precisamos ter esse tipo de cuidado, como pais, como mães. Será que, começando pela estrutura física, será que onde a minha casa está localizada vai ser um bom lugar para o meu filho crescer, a minha filha crescer? Aí depois a gente vai ampliando. Será que o tipo de amizade que ele vai ter? Bom, enfim, vai ter que ter uma série de coisas, de elementos para você descobrir se você está cuidando das influências que circundam o teu lar. Não se deixe levar pelo meio. Abraão chegou no Egito e já chegou mentindo. Ah, mas é porque eu estava num lugar onde as pessoas... Bom, não importa. Seja você, onde você estiver. Eu vou ter que passar um pouquinho mais rápido aqui, infelizmente, porque colocaram um relógio ali na minha frente, ali, ó, e ele não para, tá girando. Então vou ter que passar um pouquinho mais depressa, sem esmiuçar muito. Lutar pelos seus diante da cruel sociedade. Será que a sociedade é cruel mesmo?
A gente acabou de ver aqui exemplos de que sim, a sociedade é muito separativista. Ela separa muito pelo ter. Bom, esse daqui é bom, por quê? Porque tem muito dinheiro, eu quero ser amigo desse, eu quero estar próximo desse. Esse daqui não tem nada para me oferecer, né? Será que se fosse uma celebridade que tivesse... Bom, primeiro que não ia estar no metrô, mas só para a gente pensar. Se fosse uma celebridade que tivesse morrido no metrô, será que tinham percebido que tinha alguma coisa errada? É óbvio. Primeiro que já está cheio de paparazzo lá, né? Então não ia nem dar tempo. Morreu, já ia estar tirando foto da morte. Mas é assim. Sociedade cruel. E a gente tem que lutar pelos nossos. Assim como Abraão foi lutar por Ló. Eles não tinham brigado antes? Não tinham brigado? Não tinham separado? Mas Ló entrou em dificuldade. O que é que Abraão fez? Correu atrás dele. Muitas vezes vai ter desavença na família, vai ter dificuldade, mas não permita que isso separe vocês. Tem irmão que não fala com o irmão há muitos anos, irmão de sangue eu estou falando. Tem ou não tem? Às vezes teve um problema quando era jovem e não fala mais. Abraão separou de Ló, brigou com Ló. Mas quando Ló passou dificuldade, Abraão correu atrás. Se você tem esse tipo de problema no seu lar, corra atrás como Abraão fez. Vai resolver. Pega o teu irmão e fala: irmão, me perdoa. Nós somos carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, não podemos ter esse problema. Em nome de Jesus eu te peço perdão. Ainda que você ache que você que está certo, porque a gente sempre está certo, tá? Não sei se acontece com você, mas sempre que tem algum problema, eu sempre acho que estou certo. Acontece isso com vocês? De vez em quando, assim? A gente é muito bonzinho com a gente mesmo. Mas mesmo você achando que você está certo, vai lá e pede perdão, faz as pazes, reconcilia, luta por ele. O último tópico ali, ó. Família referência. Será que a tua família é uma referência? A de Abraão, como a gente viu no texto, Deus falou assim, ó: tu serás uma bênção. Será que as pessoas que te cercam olham para o teu lar e dizem assim: que maravilha ser vizinho de fulano, porque esse lar é uma bênção, é muito bom morar perto dessa família, eu aprendi muito com essa família. Será que é esse tipo de referência que se tem dado do teu lar? São muitas reflexões nesta mensagem. A igreja e a família é o nosso último tópico. Bom, Abraão era conhecido como um edificador de altares, sim ou não? Por onde Abraão passava, ele fazia o quê? Erguia um altar. Isso tem muito significado para a gente. Em Hebreus 11, versículo 13, tem uma coisa que vocês talvez não pararam para pensar ainda. Mas como vocês estão lendo lá, deixa eu voltar aqui. Pensa aqui um pouquinho comigo. Deus prometeu a Abraão que ia dar o que para ele? Primeiro, terra. Abraão, sai daí, eu vou te dar uma terra. Abraão, mas para que eu quero terra? Para que eu quero casa? Para que eu quero espaço se eu não tenho filho? Deus falou: não preocupa não, eu vou te dar muitos filhos, uma descendência muito grande. E você vai ser um bom pai, vai governar a casa, enfim. Aí Abraão foi para Canaã. Rodou. E sabe quando foi que ele ganhou a terra? Quando que Abraão ganhou a terra? Nunca ganhou a terra. Ganhou a descendência, mas não ganhou a terra. É dolorido ouvir isso? Doloroso ouvir isso? Então Deus errou na promessa. Não. O nosso tempo é diferente do de Deus e vice-versa, certo? Aí o apóstolo Paulo diz assim, ó: morreram, eu vou colocar ali entre parênteses, morreram, coitados, sem receber o que tinha sido prometido, reconhecendo que eram o quê? Estrangeiros e peregrinos. Vocês perceberam que voltou essa frase aqui da sexta-feira? A duplicidade de palavras. E vocês se lembram, né? Que a gente teve na sexta-feira a explicação. Por que eles usam repetindo? Porque tem significado diferente. Abraão tinha saído da sua terra, era um estrangeiro em Canaã. Sim, era estrangeiro.
E tinha outra coisa, ele era visto como alguém estranho, ele não era bem visto lá em Canaã, ele não era bem aceito, bem recebido não, porque as pessoas viam esses forasteiros como invasores que queriam tomar a propriedade. E por isso você vai ler Gênesis e vai ver que Abraão não parava quieto. Não é isso que está acontecendo? Abraão para lá, Abraão para cá, Abraão para lá, para cá, tenta num lugar, tenta em outro. Mas todo lugar que ele passava, ruim ou bom, o que é que ele fazia? Construía um altar. Queridos, isso é maravilhoso. Mas antes de falar mais sobre isso, eu quero te dizer uma coisa que me preocupa. Tem muita gente, muitas famílias, que não pode, isso mesmo, essa é a palavra, por isso que eu coloquei em caixa alta, não tem o poder para restaurar o altar. E eu quero que vocês pensem comigo, por que tem família que não pode restaurar o altar? O que vocês acham? Pensa aí, porque se vocês pensarem, eu vou entender que vocês estão acordados acompanhando a mensagem. Por que tem família que não pode? A sua opinião não pode ser diferente, não precisa ser igual à minha, tá? Pensa em alguma coisa. Por que tem família que não pode? Por que você está falando isso, Henrique? Perfeito. É isso aqui. Jeremias bateu em cima. Sabe por que tem família que não pode restaurar o altar? Porque nunca ergueu o altar da família. Porque nunca construiu um lugar e disse assim: Senhor, essa casa é a tua casa. Sabe aquela casa que Salomão foi fazer para o Senhor? Sabe aquela pedra que se lançou quando foi construir esse templo, dizendo que esse lugar era sagrado? Será que você fez isso na tua casa? Será que você falou: Senhor, essa casa é tua casa? Senhor, esse cantinho é o nosso cantinho do culto matinal, do culto vespertino. Não vai ser em qualquer lugar não, Senhor. Esse lugar é o nosso lugar de encontro, ainda que seja no pé da cama. Será que você consagrou a tua casa? Será que você edificou a tua casa como de fato sendo um altar para o Senhor? Eu vi uma coisa fantástica esses dias, algo extraordinário nesse ano, no mês de fevereiro. No mês de fevereiro, um pastor entrou na igreja e a vinheta de introdução do culto dele foi a Globeleza sambando. Vocês sabem o que é Globeleza, né? É uma mulher que aparece todos os anos sambando sem roupa na TV Globo. E o pastor colocou a mulher sambando na igreja. E os irmãos ficaram, sabe como? Como vocês ficariam? Eu não ia ter essa ousadia de fazer isso. Mas o pastor fez. E os irmãos ficaram com os olhos assim, estatalados, arregalados. Ficaram assustados e gritaram: pastor, que blasfêmia, tira isso daí. Entrou alguma coisa errada. Pastor, não tem nada errado não. Eu só quero saber o seguinte: por que isso não pode passar aqui e pode passar na tua casa? Por que Deus está aqui e não está na tua casa? Nós precisamos restaurar o altar do Senhor, restaurar o altar do lar. E eu não estou falando simplesmente do culto matutino e vespertino, não. Eu estou falando de um conjunto de coisas. Eu estou falando do que acontece de fato, da tua postura no lar. Muitas vezes a gente fica preocupado se é para fazer o culto com camisa ou sem camisa, se pode orar com camisa ou sem camisa. A gente não preocupa, não é com a nossa vida, com as nossas ações. Será que eu posso falar isso? Será que eu tenho que deixar de falar isso? Será que isso que eu faço ofende o meu irmão? Eu não tenho esse tipo de preocupação, eu fico muito no material, na minha casa, minha vida. E eu preciso estar no meu lar, minha vida. Eu preciso ter uma dimensão melhor do que é Deus e da presença de Deus. Se Deus está aqui na minha igreja, Ele tem que estar na minha casa. Se eu não posso ver determinada coisa aqui na igreja porque ia escandalizar vocês, eu também não posso ver lá em casa. Queridos, se você porventura está pensando que pode não ter possibilidade
de restaurar o altar, pelo fato de você não ter construído ainda, você está sendo convidado por Deus nesta noite a construir o altar, a consagrar a tua casa para o Senhor. É isso que significa erguer o altar. É exatamente isso que significa. Quando vocês olham para essas pedras, alguém conhece essa imagem? Quem conhece essa imagem? Quem conhece essas meras pedras? Não são meras pedras, são chamados de moás. Eles estão na ilha de Páscoa. Agora, tudo bem, são pedras com rostos desenhados e não estão tão acabados e também não estão maquiados. O que essas pedras podem ensinar para mim? Muita coisa. Primeira coisa, essa pedra, se você chegasse perto dela, você ficaria um anão. Porque tem pedra dessa que tem 25 metros e você não tem 2. Essas pedras pesam toneladas. Tem pedras lá nessa ilha que equipamentos modernos não conseguiriam levantar. Bom, eu estou falando ilha e talvez vocês não tenham percebido ainda que eu estou falando de um lugar que é cercado por água. E eu quero só lembrar você que ilha é um lugar que é cercado por água que está no meio do mar. E agora eu quero lembrar a você um fato, ou te informar de um fato que talvez você não saiba, é que essas pedras, o material que compõe essas pedras não se encontra nessa ilha. Para ficar bem claro, não tiraram essas pedras para fazer esses bonecos, essas estátuas da ilha. Eles trouxeram de um outro lugar que fica a aproximadamente 140 quilômetros. E aí eu pergunto, por que alguém teria um trabalho tão tremendo que a gente nem sabe como foi, a ciência não sabe até hoje como essas pedras chegaram até lá? Por que alguém faria isso? Por que alguém faria um sacrifício tão grande? E a resposta é simples. É interessante que a resposta é simples, porque essas pessoas pensavam que através dessas pedras, desses bonecos, eles teriam contato com o divino. Eles estariam protegidos pelo divino, por Deus. E por isso faziam um sacrifício tão grande. E agora eu pergunto, qual sacrifício você está disposto a fazer para ter certeza que Deus está dentro do teu lar? Abrir mão de uma novela? Sei lá, abrir mão de quê? O que se poderia pensar que seria demais fazer? Não, isso não dá. Se eu tiver que fazer isso para Deus estar aqui, aí, Senhor, eu sinto muito, eu vou ter que encontrar com o Senhor só lá na igreja. Será que tem alguma coisa assim que é muito pesada, assim, pesada demais, que você não tem como abandonar para ter a presença do Senhor? Esses homens, mulheres, carregaram toneladas de pedras para ter certeza que teria contato com o divino. Eu creio que você não precisa carregar pedra hoje. Não precisa fazer coisas assim tão exorbitantes. O que você precisa fazer está aqui, olha. É uma receita simples. O temor do Senhor. A certeza de que onde você pisa é terra santa. É um lugar santo. Porque o Senhor é contigo. Porque Ele habita em você. E se Ele habita em você, onde você está, Ele está. Onde você pisa é lugar santo. Onde você está na presença dEle. Portanto, santifica a tua vida, santifica a tua família, santifica a tua casa. Queridos, em outras palavras, reacenda as chamas do altar do teu lar. Faça os vizinhos sentirem que aquele lar é um lar diferente, é de fato um pedacinho do céu. As crianças chegam e ficam felizes por estarem ali. Façam as pessoas perceberem que aquela casa é um ambiente transformador de vidas.
que naquela casa moram pessoas transformadas pelo Espírito Santo de Deus. E aí vai se cumprir o que se fala que nós temos que ser. Jesus Cristo olhou para a gente, olhou para todos os seus discípulos e falou assim: sabe o que vocês vão ser? Luzes para iluminar tudo e a todos. Abraão ouviu de Deus: você vai ser uma bênção. E nós ouvimos de Jesus: você vai ser luz para iluminar. Deixe a luz de Jesus brilhar através de você. Deixe a luz de Jesus brilhar através da sua família, do seu lar. O último versículo e o último slide da nossa noite está em Jó, capítulo 6, verso 8. É um versículo que eu achei fantástico. Eu encontrei esse versículo no avião. E aí quando eu desci tão feliz, que eu falei assim com o meu chefe lá, o meu diretor, né, da escola. Falei para ele: César, eu passei 2 horas de relógio procurando um versículo. E eu brinquei com ele falando assim: eu acho que eu encontrei porque eu estava mais pertinho de Deus. Porque eu folhei tanto a Bíblia, e quando eu encontrei esse versículo que eu não conhecia, eu fiquei muito feliz. É uma promessa de Deus para você. Eu sei que vocês já leram, porque vocês são curiosos, eu também sou. Mas leia novamente comigo. Diz assim o versículo: se você é mesmo puro e honesto, você está fazendo um compromisso com Deus aqui nesta noite, dizendo: Senhor, eu quero santificar o meu lar. Senhor, eu quero ter um lar diferente. Eu quero restaurar o altar do meu lar. Então, se você de fato está pensando assim, se você de fato é puro e honesto, diz aqui: olha, Deus virá logo ajudá-lo e lhe dará de novo o lar que você merece. A promessa é: Deus vai restaurar o altar da tua casa. É só você dizer hoje: Senhor, eu quero, eu preciso, eu tenho necessidade. Esse versículo está em Jó capítulo 6, versículo 8, na linguagem de hoje, tá? Talvez você vai ler em uma outra versão e vai ter uma diferençazinha, mas na linguagem de hoje está escrito exatamente assim. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus, que está contigo aqui agora, esteja com você também no seu lar. Que essa sensação de presença de Deus que você está sentindo agora, você sinta também no seu lar. Em outras palavras, que o seu lar seja uma extensão da igreja, e que a sociedade seja uma extensão do teu lar, para a glória de Deus. Amém? Deus vos abençoe. Olha, como eu fiz ontem, antes de passar a palavra aqui, eu ia passando a palavra, mas eu quero fazer hoje novamente. Eu gostaria de encerrar esse momento com oração, porque eu sei que vai ter outras coisas, e aí a gente vai se envolver em outros momentos, e por isso eu queria orar com aqueles que desejam ter de fato um lar restaurado. Eu queria orar com aqueles que desejam ser uma influência positiva para a sociedade. Se você tem esse desejo, eu quero te convidar a ajoelhar e fazer uma oração pedindo o auxílio de Deus. Aqueles que não puderem se ajoelhar podem ficar de pé e a gente ora, ok? Vamos orar ao Senhor então. Santo e bendito Deus, nós estamos felizes nesta noite. Felizes porque sentimos que o Senhor falou conosco. Felizes porque sabemos que o Senhor continua a enviar o Espírito Santo para atuar em nossos corações. Mas também, Senhor, nós estamos preocupados com o que temos feito do nosso lar. Queremos te representar melhor, Senhor. Queremos que o Senhor se manifeste em nossa casa, se manifeste em nossa vida. E por isso, Senhor, nós pedimos, nos ajuda a restaurar o altar do nosso lar, o altar da nossa família. Nos dá força, nos dá sabedoria. Toma cada família que aqui veio nesta noite, os visitantes que também compõem famílias, que o Senhor visite, Senhor, e que faça uma restauração,
Que de fato tenhamos lares abençoados, altares repletos do poder do Espírito Santo, para que tenhamos vidas transformadas pelo Teu poder. Nós te rogamos isso, pedintes que o Espírito Santo continue a falar na nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos muito ao Senhor por esta mensagem tão oportuna e agradecemos nosso irmão Henrique mais uma vez. Agora queremos conhecer, queremos rever nossos visitantes, amigos, por isso chamamos a recepcionista que venha estender as boas-vindas, né? Os agradecimentos a nossos visitantes, familiares de nossos irmãos. Uma boa noite a todos. Que o Senhor Jesus e a presença do Espírito Santo estejam em nossos corações nessa noite. Amém? Mais uma vez é preciso falar que é com muita alegria que nós estendemos as boas-vindas a todos e agradecemos a todos que se fizeram presente, não somente no dia de hoje, mas também em toda a nossa conferência do final de semana. Em especial, nós queremos agradecer a presença do Santana. Ele é irmão do nosso irmão Silvio, ele está ali atrás. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós também temos aqui o João e a Flaviane, que são irmãos também da nossa igreja. Agradecemos a presença também. Também a nossa família em especial hoje está muito feliz que temos aqui a tia Valdinha, né? E também o Roberto. Muito obrigado por sua presença. As portas estão sempre abertas também. Você sabe que aqui também é a sua casa. Nós também temos aqui alguns parentes da nossa irmã Alcina. Creio também que ela está muito feliz. A sua neta, a Carla, e também a sua filha, a Glória, estão presentes. Deus abençoe vocês também e sejam sempre bem-vindos. E a cada irmão que está aqui, das outras igrejas, todos nós que estamos aqui, todos os cultos, que Deus abençoe vocês grandemente. E eu queria deixar com vocês uma palavra que se encontra em Deuteronômio, no capítulo 7. Ali Deus profere uma bênção a todas as famílias, a todos os filhos, a todos os pais. E essa bênção se estende até nós hoje. O Senhor diz assim, para mim e também para você: o Senhor teu Deus te guardará, guardará a aliança e a misericórdia prometida, sob juramento aos teus pais. Ele te amará, ele te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, as tuas crias, sobre o juramento de teus pais que prometeu dar-te. Bendito serás mais que todos os povos. Não haverá entre ti nenhuma doença. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. O Senhor te abençoará. Amém? Agradecemos então todos vocês e também a recepcionista, a irmã Kelly. Irmãos, eu fiz aqui algumas anotações, porque esta igreja, ela fez um esforço muito grande para chegar até esse momento. Nós trocamos aquela grade antiga da igreja, colocamos esta nova, trocamos o piso lateral dos dois lados, na frente e atrás, aquela entrada ali, fizemos muitas coisas e todas as pessoas contribuíram e ajudaram, mas mesmo assim eu quero fazer questão de mencionar alguns nomes. São nomes de pessoas que trabalharam diretamente para
chegarmos até o ponto que chegamos. Desculpe. Eu quero citar em primeiro lugar, o nome do irmão Joãozinho, João Evangelista, irmão da irmã Sirlene. Ele, num dia, de repente, eu recebi uma ligação dizendo que ele estava doando uma grade e que era para ver se era bonita ou não, se servia para a igreja ou não. E aí eu fui lá olhar e depois eu fui na casa do Toninho e chamei ele para me acompanhar, para ver se ele também gostava, e nós gostamos muito. E ele, além de ter doado essa grade, ele se dispôs a vir instalar essa grade. E além de instalar ela, ele viu que tinha necessidade de fazer um aterro aqui nesses corredores. Então ele fez esse aterro também, e o contrapiso. E tivemos também outras pessoas que nos ajudaram. O irmão Luciel, o obreiro, né, irmão Erivaldo? Ele está fazendo uma viagem porque está com uma mãe doente, mas ele também colaborou muito com essa obra. O próprio pastor, irmão Erivaldo, ele não é só o pastor, né, o mentor espiritual aqui da nossa igreja, mas também ajudou muito nessa obra aqui, e todas as coisas que envolvem esta conferência. Eu quero citar também o nome do irmão Josias. Muitos o chamam de Severino, mas nosso irmão Josias também contribuiu muito aqui. O irmão Marcos Meira, também o irmão Vanderlei, irmão Jomar, também foi um que contribuiu. Eu não quero entrar em detalhes. O irmão Lero, que é irmão do irmão Marcos, o Aleilson, e também o irmão Jonatas. O Jonatas, eu não sei o sobrenome dele, Meira, né? Mas ele entendeu. Irmãos, esses irmãos contribuíram diretamente com essa obra, e nós estamos muito felizes com isso. Mas tem também aqueles que contribuíram financeiramente, doando suas ofertas, e esses eu não vou citar os nomes. Eu quero citar o nome das irmãs que ajudaram na cozinha, na limpeza, nessa ornamentação que os irmãos estão vendo aqui. O irmão Aleilson ajudou a retirar essa cortina e esses vasos e tal. Vamos citar os nomes: irmã Emilene, irmã Kelly Almeida, irmã Lisa, Dorinha, Sidneia, Vilma, Joinha, Joiciane, né, que é o nome dela, Karina, Érica, a Lorena, a Cleusa, a Alice e também a Evelyn. Pode ser que naturalmente eu, como um pecador, né, posso ter esquecido alguém, e aí você me perdoe de coração, mas esses nomes que eu citei são pessoas que contribuíram diretamente para que chegássemos até aqui, e nós estamos muito felizes com o apoio de todos, seja ele diretamente ou indiretamente. Deus seja louvado com vocês. Agora eu quero também passar a palavra para o irmão Erivaldo, que ele, como nosso pastor, ele tem algumas palavras a dizer. Mas antes de passar a palavra para ele, eu quero dizer que está aqui também o presidente da associação, irmão Hermes, esse que está aqui. Ele, como presidente da associação, também contribuiu substancialmente para essa obra chegasse até o ponto que está. Então vamos ouvir também algumas palavras dele e do irmão Erivaldo. Não sei qual vai falar primeiro, os irmãos, o irmão Erivaldo primeiro. Vamos ouvir o irmão Erivaldo primeiro. Irmãos, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, porque a palavra do Senhor diz assim: rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos irmãos e amigos, eu quero agradecer a todos os irmãos que se empenharam para que pudéssemos ter esta festa espiritual aqui na igreja. E eu fiquei muito surpreso com a espontaneidade dos irmãos em ajudar na questão do alimento, né, que nós servimos ontem. Vários irmãos se esforçaram, se empenharam, contribuíram com recursos financeiros, com alimento,
para proporcionar um almoço. Quero agradecer a todos os irmãos. Mais uma vez, quero agradecer ao irmão Marcos Meira. O irmão Marcos Meira trabalhou aqui, meus irmãos. Eu ficava até constrangido, até meia-noite, muitas vezes, né? Para que terminasse o serviço em tempo hábil. E eu ficava muito pensando, oh, Senhor, meu Deus, o que eu posso dizer? Só um simples obrigado não paga, né? Eu creio que toda a igreja devemos orar muito em favor do irmão Marcos e da sua família, porque muito se empenhou para que terminasse essa obra num tempo muito hábil. Inclusive na sexta-feira trabalhou até umas 5 horas da tarde para que pudesse concluir a obra. Mas enfim, queremos agradecer a todos os irmãos, e eu peço que esta reforma que foi feita aqui na parte exterior, que esta reforma não fique só ali, mas que Deus restaure a maior de todas as reformas, que é a nossa alma. Este é meu desejo, a minha oração, que o Senhor nos restaure, nos faça uma nova pessoa. É como aquele hino: Senhor, eu quero ser um vaso novo. O meu desejo é que todos saiam daqui querendo ser um vaso novo, ou um odre novo. Que Deus nos abençoe. Amém.